Ok, então continuando aí. Aqui nós vamos ver. Então vimos o sort, o rsort, o asort. Eu apaguei aqui o outro, não vou copiar aqui para cima só para deixar o asort aqui também. Então o asort e o rsort. Aí se eu comento e eu tenho a rsort, né? Que o que acontece é que ele continua com as ordens dos elementos, né? Então aqui ele não muda, né? Aqui ó, PHP continua nas ordens sendo inseridas. E como eu falei para vocês, para que isso funcione, eu teria que usar o for each, né? Então deixa eu explicar o for each aqui para vocês. Então aí, ó, pessoal, eu vou apagar esse cara aqui. Se vocês quiserem comentar, comente. Se vocês quiserem apagar, apague, tá? Então aí, ó, eu vou apagar o for. Vocês podem comentar o for, que eu vou explicar aqui o for each. Então, para cada elemento nosso, ele vai fazer alguma coisa. Então, o for each é muito usado mesmo como manipulador de array. Ok, o que, que ele faz? Então, esse cara aqui é muito bacana mesmo. Então, aqui eu passo o array para ele, que é minha variável, que é do tipo array. Que nesse caso, a minha variável do tipo array é curso. Ok? Então, é ele que é a minha variável do tipo array. Coloca a palavra reservado as. Ok? Então, ele vai pegar os elementos desse array e vai armazenar onde? Depois do as. Tá? O as também é muito usado lá em banco de dados, né? Em linguagem de banco de dados, para criar tabelas temporárias ou né, apelidos para tabelas, como também é falado. Ok? E coloque cifrão valor. Aí esse valor, de onde é que é, professor? Esse valor não existe, que é uma variável que você vai criar aqui. Pode ser valor, teste, o nome que você quiser dar para a variável aqui, ok? Nesse caso, estou colocando valor. Cria uma variável chamada valor. Então, ele vai pegar o valor da variável curso, o que tem armazenado aqui, ó, PHP, Flash, e vai armazenar na variável valor. E aqui eu vou exibir echo cifrão valor. E aqui eu uso o echo br. Só isso só, não precisa de contador? Não. Ó, vou até comentar esse contador aqui, ó. Você não precisa mais contar porque ele vai fazer a contagem tudo sozinho aqui, ó. E aqui sim, como ele pega pelo primeiro elemento, não interessa se esse primeiro elemento for o índice diferente, ok? Porque ele está armazenando aqui, né? Então ele pegou o primeiro elemento e colocou aqui, não interessa o índice. Aqui ele vai ordenar certinho pelo ARSort ou ASort, não interessa. Ok? Ele vai ordenar aqui bacana daí pelo for each. Então o for each é um manipulador de elementos, né? É muito usado como manipulador de array. Ele pega tudo do teu array. Eu posso pegar o índice e o valor. Nesse caso, estou pegando somente o valor do array, tá? Pegando o valor, coloca a palavra reservado as e coloco onde é que eu quero armazenar esse valor. Cria uma variável. Tá? Nesse caso, eu criei uma variável chamada valor, onde será armazenado os valores desse array e estou exibindo. Então, ele vai fazer um loop aqui sozinho. Ele vai contar, né, a quantidade de elementos que eu tenho dentro do array e vai fazer o loop automaticamente. Tá? Então, ele faz tudo sozinho agora para nós. Agora assim funciona aquele cara lá que eu falei para vocês. Ó. Então ele ordenou PHP, LESS, HTML, Flash, Design e CSS. Ele realmente ordenou aqui por ordem decrescente. Né? E se eu quiser ordenar por ordem crescente, em vez de usar o ARSort, comento o ARSort e uso o ASort. Salvar e atualizar, vocês vão ver que ele vai automaticamente funcionar. Aí, ó, funcionou. CSS, Design, Flash, que com o for eu não conseguia fazer isso, né? E com o for each eu consigo fazer daí. Vocês podem ver aqui, ó, pelo printr, que realmente ele trocou o índice, né? Ele manteve o índice, quer dizer, não trocou, manteve o índice, mas mesmo assim ordenou. Ok? Então o for each é muito usado mesmo para manipular array aí, ok, pessoal? E aqui o que eu posso fazer? Então, eu vou tirar esse printr aí, foi só para mostrar para vocês. Eu vou comentar o printr de cima e comentar o printr de baixo também, ok? Esse eco br aqui eu acho que eu nem preciso mais comentar também. Eu vou deixar só assim, só vai atualizar aí na tela. Aí, ó, beleza. E aqui eu posso também, então eu vou deixar aqui, ó. Eu vou usar esse sort, rsort aqui também. Só comentar tudo aí. Vou deixar somente o meu array e o meu for each aí por enquanto, ok? Salvar aqui, tá ok, beleza, normal, né? Exibindo conforme
Os índices são inseridos no meu array. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar o índice e o valor. Quando eu quero mostrar o índice e o valor, como é que eu faço? Eu crio duas variáveis aqui depois do as. Então aqui eu estou pegando somente o valor. Quando eu quero pegar o índice e o valor, como é que eu faço então? Então eu vou criar uma variável, eu que dou o nome para essa variável, vocês que vão falar o nome dessa variável, ok pessoal? Coloque o nome que vocês quiserem. Eu vou dar o nome de índice, ok? E eu coloco aqui como se fosse armazenar o índice armazenando o seu valor, como eu crio no array lá, que eu mostrei como criar array lá com índice. Então, a variável índice recebendo o valor do índice. Daí aqui eu faço assim, ó. Vou colocar tudo isso aqui entre aspas, para ele reconhecer variável e reconhecer string que eu colocar aqui dentro. Então, cifrão índice, eu vou colocar assim, ó. Então, vai aparecer índice igual valor, quebra de linha. Índice igual valor, quebra de linha. Só vai atualizar. Aí, ó. O índice 0 ele tem PHP, no índice 1 ele tem Flash, índice 2 HTML e assim por diante. Ok? Certinho, mostrando o índice e os valores. Agora eu vou usar o sort. Olha, vou usar o sort para vocês. Ó. Então, comentei o sort. Só vai atualizar o sort. Lembrando que o sort ele muda os índices dos elementos. Ele vai ordenar por ordem crescente e vai mudar os elementos. Aí, ó. Continuou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui, ó, né, os elementos são ordenados. A mesma coisa acontece com o rsort. Descomentei o rsort. Salvar e atualizar. Aí, ó. Continuou o mesmo índice aqui. Repare que aqui do lado ele não muda, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele ordena. Ok? Agora nós vamos usar o assort para vocês verem a diferença. Ele vai mudar, né, os elementos ali também. Né? O índice aqui ele vai mudar. Então eu coloquei assort, ordem crescente. Aí, ó. Ordenou por ordem crescente. E repare que o índice ele manteve. Ó, 4, 3, 1, 2, 0, 5, né? 5, 0. A mesma coisa acontece com o meu assort. Ok? Então, assort. Aí, ó. PHP, less, HTML, Flash. Então, ele mantém o índice. E eu tenho um outro cara aqui que é muito bacana também. Que é para mim. Ó, então, salvar aqui, testar primeiro. Então, aqui normal, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu quero, por exemplo, eu tenho um array. Você quer, por exemplo, esse array está mantendo vários valores. Por exemplo, mantendo várias imagens. Eu quero que toda vez que o cara entrar no meu site, por exemplo, uma ideia só, né, pessoal? A imagem que está na frente lá, por exemplo, mude. Troque aquela imagem da frente. Por exemplo, tem um banner lá com a imagem fixa. E toda vez que eu atualizar o site, né, ou aquela imagem muda. Vai pegar aleatório entre várias imagens lá, por exemplo. Se cada um desses que fosse uma imagem, seriam 6 imagens, ok? Então, você, por exemplo, tem 6 imagens. Cada vez que o cara atualiza, ele vai pegar aleatório um array lá, vai pegar aleatório o array e exibir na tela, ok? Então, como é que eu faria para ordenar aleatório um array? Eu uso aqui o shuffle. Shuffle, até esqueci como é que escreve. Shuffle. LLF. Soufflé. Esqueci como é que escreve. Agora ficou bom, hein? Vamos ver se o PHP me ajuda aqui. SHU. Isso. SHU FF. FFL. Soufflé. Isso aí, pessoal. Às vezes eu esqueço. É tanto comando em PHP que às vezes eu esqueço. Como escreve algum, né? Então, soufflé. O que o soufflé faz? Vai ordenar esse array. Ele vai pegar por ordem aleatória. Ele vai fazer uma bagunça no array toda vez que eu atualizar. Ele vai pegar uma ordem diferente. Então, vou colocar aqui a variável que é do tipo array, que é o curso. Ok? Então, ele ordena o array por ordem randômica, né? Então, ele vai fazer randomicamente lá. Salvar e atualizar. Então, está em ordem certinho. Atualizou. Ó, HTML, CSS, PHP, Flash. Atualizou novamente. Ó, Flash, Design. Então, toda vez que você atualiza, ó,
ok, ele mudou. Aí, ó. Ok? Toda vez que eu atualizar aqui, ele vai ficar mudando lá. Bacana isso aqui, né? Então dá para fazer muita coisa ó, com isso aqui, ó. Então, é como eu falei, array tem muita coisa sobre array. Então vamos continuar vendo array. Eu preciso ver matrizes, é, listas com array, tá? E muitas outras coisas. Mas continuando na próxima aula.